E aí, galera, eu sou o arquiteto Felipe Moreira. Hoje eu estou iniciando aqui uma ideia de canal com meu irmão, o Henry Moreira, produtor. Vai Salve, comentar aí o vídeo. salve, salve. Ele aqui com voz misteriosa, né? Salve, salve. E aí, galera, a gente vai falar hoje de uma notícia que está nos jornais o dia inteiro, né, Paulo? Sobre O, aí as casinhas de 15 metros. sim, a função aí do canal é a gente comentar e talvez tentar trazer uma visão arquitetônica, né? Que o Felipe é Mais arquiteto, urbana, né? né? Mais E urbana. aí a gente vai destrinchar aí as notícias e tentar mostrar os pontos de vista e se você E tentar concordar. criar um ponto de vista também, às vezes fora das manchetes, né? Então, se você gostar de alguma coisa, comenta aí. Se você discordar, também comenta aí. Comenta aí. Na educação, certo? Aquela discussão sadia. Vídeo saudável. Então, Vamos lá? Bom, fora das então, polarizações, por favor, né? Hoje a notícia que foi a polêmica, né, dentro dessa área do urbanismo, da arquitetura, foi sobre uma fala, onde tudo começou sobre uma fala do presidente Lula. Lula e prefeito de Campinas batem boca por causa de casas de 15 metros quadrados. Mais ou menos o contexto, né, Paulo? O Lula estava num palanque, dando lá a notícia para o pessoal dele, e estava comentando sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que é o programa que ele encabeça no governo federal. E aí ele citou que o prefeito de Campinas estava promovendo um programa habitacional e era um programa que ele achava meio absurdo por conta que estava entregando casas de 15 metros quadrados para as pessoas e que ele achava isso até desumano, né? E isso gerou uma repercussão enorme porque o prefeito de Campinas reagiu, e ficou um bate-boca, né, um tal. bate-boca da internet, já começou tudo polarizar. Mas E, vamos tentar entrar na notícia, assim, de fato. e tentar não só entrar na notícia, como investigar aí para vocês verem aí qual lado tá certo aí, o prefeito de Campinas ou o Se é que Lula. tem alguém certo nisso, né? E outra, a gente tem alguma coisa a ganhar dentro da arquitetura com isso? É, de fato, assim, vamos procurar aqui. A fala do Lula, né, foi bem. O que hoje gerou a polêmica foi essa aqui, Paulo. É importante a gente lembrar que precisamos discutir as palafitas. É preciso discutir o processo de degradação que mora o ser humano. Aquela história do prefeito de Campinas de fazer uma casa de 15 metros quadrados, se essa moda pega, daqui a pouco estaremos construindo poleiros para que o povo possa morar. É um absurdo do absurdo do absurdo. Esse aqui é um destaque do G1 e foi a crítica que o Lula fez sobre o prefeito aí de Campinas, né? Me parece, de primeiro momento, que ele tem razão, né? Me parece. Assim. Eu pego o momento que você pega aquela ideia de, porra, você vai entregar uma casa de 15 metros para uma pessoa, tal, não sei o quê. Foi por isso que, inclusive, eu e o Paulo quis discutir isso. Por que da fala e se há ou se tinha algum contraponto. Você viu alguma coisa sobre isso, né? Então, não, você tinha separado aí a argumentação Essa foi a primeira, estou dizendo assim, como era o o nome do primeiro grupo? impacto, Qual era o né, nome do grupo lá que ocupou é, esse lugar é a ocupação Mandela. Ocupação Mandela, ponto de vista do Mandela aí? Antes de mostrar o ponto de vista deles, eu queria colocar a fala do prefeito que reagiu, Dário Saad. Né? Então ele respondeu assim: desculpa, a gente está assustado, espantado com a agressividade do presidente da República. Não entendemos o que ele quer com isso. A única coisa que justifica essa fala do presidente é antecipar a disputa política em Campinas, atacando e desgastando o prefeito. Então você viu que já polarizou, esqueceram a questão habitacional, Uhum. esqueceram a questão humana e já virou uma coisa de política, Já entrou pro né? campo da guerra política. E, meu, de fato, eu fui estudar o projeto que o prefeito de Campinas foi fazer. É polêmico, sim, mas eu acho que tem pontos positivos. E o que o prefeito de Campinas diz na matéria ainda é o seguinte, que aquilo não é um programa habitacional de Campinas. Aquilo foi um projeto desenvolvido em parceria com o Ministério Público e as famílias. Ou seja, então houve Consenso. um aval jurídico para que tudo aquilo acontecesse. Sim. Então não é nada desumano, porque o Ministério Público estava envolvido,
né, é uma prefeitura, e o movimento social que ocupava uma área particular também participou disso, né? Então nasceu essa ideia, que é basicamente o seguinte: a prefeitura construiu um loteamento No terreno que já era da num terreno de prefeitura. 22 mil metros quadrados, mais ou menos, e nesse loteamento ela implantou rua, asfalto, sarjeta, esgoto, iluminação, e cedeu um lote para cada família, um lote de 90 metros quadrados, e uma pequena construção que eles chamam de embrião. O que é isso? É uma pequena construção ali que uma sala-cozinha, uma espécie de uma kitnet, o que chamam hoje de estúdio nos centros, né? Lá é chique, no centro de São Paulo é chique, é estúdio. Né? Agora, para o pobre não pode, 15 metros quadrados é um absurdo e criou uma polêmica em cima disso. Eu acho que tinha que entender um pouco mais da questão humana, porque O pessoal ia sair da casa ali. o pessoal, na verdade, Paulo, o que aconteceu? Ia ser despejado. Era uma área particular, as famílias ocupavam, já tinham acontecido acidentes, incêndios e tal. Era uma área super A perigosa. gente vai tentar colocar fotos aí do Vai ambiente. ilustrando aí o que a gente está falando. Então houve uma ação de tomada de posse, né? Então eles iam para a rua, de fato iam para a rua. A polícia ia chegar, desocupar a área. Então a prefeitura interveio e tentou fazer o quê? Já que se eles fossem para a rua, a prefeitura praticamente seria obrigada a pagar um aluguel social, que não ia resolver a situação do cara, o cara ia ficar refém de uma prefeitura, de uma Sim, compensação mensal ali para se manter, e não ia pagar, porque hoje o aluguel social não paga o valor de um aluguel sim. no mercado aí, você sabe disso. Então, ele pensou, a gente cede o lote, constrói um início de casa, e conforme o desenvolvimento dessa família, dessa pessoa, ela vai ampliando Sim. até conseguir completar a casa. Entregou um pré-projeto e, de fato, a comunidade abraçou a ideia Sim, porque e deu eles, na verdade, certo. eles não iam ter nada. Não ia ter nada, ia para a rua Ia ou pra rua. sobreviver de um aluguel social. Mas eu acredito ser positivo. Você sair de um lugar que é um barraco de pau, e aí, por exemplo, que nem teve um prazo, né, de 4 meses, né, para 4 colocar. meses. Então, em 4 meses fizeram 450, Não, é, em 116 unidades para 415 pessoas. 415 pessoas, Cerca de 116 casas. então 116 casas feita em 4 meses que abrigou 450 pessoas. E não só isso, o fato da pessoa ter um lote que ela pode construir nesse lote, né? Sim. Ela pode, Oferece o próprio bairro, ele é um organismo vivo, né? Daqui a pouco tem um mercado, positiva, exatamente. as pessoas também, elas trabalham, então se elas não têm uma despesa com um lar, que nem a gente vê aqui na comunidade, o pessoal paga no mínimo R$ 500 de aluguel de uma casa. Sim. E fica refém do mercado. Se ela está desempregada, ela está na rua, então eu acho que a ideia de você oferecer um lote ao invés de um apartamento ou um aluguel é o seguinte, o que a gente vinha conversando aquele dia. Se você tem um lote, amanhã você abre ali um salão de cabeleireiro, você abre uma bomboniere, você abre o seu comércio, sua mecânica, você abre alguma coisa. Você dá uma possibilidade daquela família, além de já ter a própria terra, ter o próprio comércio, sem ter que pagar um aluguel. Porque uma cabeleireira que pega um apartamento, para ela abrir o salão de cabeleireiro dela, ou ela vai abrir dentro da própria casa dela, que não é legal, ou ela vai ter que alugar Um um salão. salão. Sim. Porra, para quem está precisando de grana, isso é muito apertado. Agora, quando você tem um lote, ela coloca lá 3 paredes, nem precisa nem rebocar, já tá atendendo e começa a vida. E a gente sabe muito bem disso, porque foi assim que a gente começou o bairro aqui. O bairro que a gente mora, Jardim Viana e Itaquaquecetuba. A gente veio morar aqui há 25 anos atrás, não tinha rua. Era mata e rua. Cada um veio e fez o que demorou 30 anos para esse bairro se desenvolver. Hoje já se especula construir prédio. Sim. Hoje é considerado um dos bairros mais nobres de Itaquá, do lado do centro. 2 minutos aqui, 2 minutos aqui, perto do shopping e tal. É o que vai acontecer ali. Eles vão se desenvolver aos poucos. A realidade da família vai fazer com que aquele imóvel cresça conforme a realidade da família. Só que eles não estão refém de um aluguel, eles têm a possibilidade de uma ampliação, eles têm uma possibilidade empresarial. Se você gerir aquilo tudo de uma forma
como um plano mesmo. Tem um professor da USP que a Globo citou aqui, se eu achar o nome dele, que eu achei que ele falou uma coisa que eu não sei se é o correto, né? Eu chego a discordar. Ele fala, professor Tomás Moreira, professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, né? Eu entendi o ponto de vista dele. Ele falou assim, né? É normal que os moradores encarem o residencial como uma vitória, pelo fato de enfrentarem condições péssimas de habitação, tendo sofrido recentemente com incêndio, por exemplo. Mas a sua preocupação é que o atual projeto, sem uma política habitacional definida, vire uma referência. Eu entendo o que ele quer dizer. Eu acho que ele quer dizer que esse modelo de fazer sem ter um plano por trás e não sei o quê, pode virar uma referência, mas eu acho que isso deve virar uma referência assim, do jeito que foi feito. Porque quantas áreas de risco, quantas desapropriações já ocorreram e quantas áreas públicas ociosas e o preço que eles fizeram. Eles construíram 116 unidades para 450 famílias a 6 milhões de reais. Se você divide 6 milhões de reais em 116 unidades, dá cerca de 51 mil reais por habitação. 51 mil reais você entregou infraestrutura, água, esgoto, luz, terra e construção. Sim. E o embrião, que é o que eles falam, é o seu início. E um projeto. É um projeto, entendeu? Então, em 4 meses. Então, assim, professor da USP, eu entendo o seu ponto de vista, mas em 4 meses, o Ministério Público, a Justiça e a Prefeitura e o movimento social, em 4 meses solucionou um problema que não teria solução. Hoje essas famílias estariam no aluguel social ou na rua. E tem também aquele, tipo assim, claro que você parar para analisar que 15 metros, às vezes até pelo tamanho das famílias, pode sim realmente ser algo péssimo, né? Mas eu acho que a autoestima de você ter sua terra, porque tipo assim, É seu. sim, o exemplo mesmo que a gente cresceu numa casa de 2 cômodos e acabou. Mas só que o fato da gente saber que aquilo ali era nosso, dá ânimo de construir uma coisa que é diferente do barraco de pau, que o cara tá ali só para. Ele não sabe o Na dia de amanhã, necessidade extrema, ele não sabe o dia de amanhã, então ele não constrói, ele não faz a aquela coisa, ascensão dele ascensão. fica difícil de E você ia acontecer. apresentar um dado de saúde, né? Que foi Eu feito pela. estava vendo uma pesquisa aqui, que eu estava dando uma lida aqui na internet, da Fiocruz, que fala sobre a saúde do pessoal na ocupação que eles estavam, né? Sim, na Na ocupação. época que eles estavam no terreno particular lá. É uma pesquisa que estava, na verdade, mapeando como a saúde mental do pessoal da comunidade estava naquele momento e como isso refletia no desenvolvimento deles. É uma pesquisa da Fiocruz do portfólio de práticas inspiradoras em atenção psicossocial. O nome da pesquisa, depois a gente deixa o link certinho e para vocês darem uma lida com mais atenção. O nome da pesquisa é Coletivo Mandela, ocupação e resistência em área urbana, saberes, garantia de direitos e integralidade em saúde, né? E seria interessante, quando você acaba lendo a pesquisa, né, você denota como aquela área degradada e totalmente improvisada, ainda em barraco, reflete na psicossocial da comunidade, na violência, na saúde da mulher, principalmente, fala sobre isso, e como deveria refletir. Inclusive fala sobre a entrevista com a comunidade, como eles idealizariam que fosse se não fosse daquele jeito, entendeu? Eu acho que seria interessante experimentar agora essa mesma pesquisa pós-ocupado agora esse movimento novo. Porque tem uma frase aqui na pesquisa que é assim: deixar de ser indivíduo e tornar-se sujeito do coletivo. Eu acho que tem um pouco a ver com a visão do próprio movimento, que eles também opinaram sobre Aham. isso, né? Você chegou a dar uma lida? Não. Não? Eu vou ler aqui para você, é um pouquinho extenso, mas eu achei muito, muito forte, né? Tem um trecho aqui, esse texto que eu estou lendo é a nota pública que eles colocaram no Facebook. Facebook deles, Ocupação Mandela. Tem um trecho que eu sinalizei aqui que é o seguinte: ninguém se preocupou com a gente quando sofremos reintegração de posse. Ninguém se preocupou enquanto ficamos 5 anos
em moradias de madeira e sem nenhuma infraestrutura. Ninguém se preocupou em nos ouvir e publicar tudo o que falamos. Ninguém se preocupou em ouvir nossa assessoria jurídica e urbanística. Ninguém se preocupou em ouvir os servidores públicos municipais que ajudaram a construir a solução. Afinal, ninguém pontuou realmente que a solução é sair de uma área particular com reintegração de posse a ser cumprida, dar uso social em uma área pública subutilizada, garantindo financiamento em condições minimamente razoáveis, com lote de 90 metros quadrados e com toda a infraestrutura, saneamento, água, asfalto, etc. Só quem não tem isso sabe o quanto isso é valoroso. Então, me parece que a comunidade realmente acreditou Que e é melhor, sentiu que sim, aquilo foi uma solução, um problema extremamente sim. complicado. Uma parada que tá acontecendo é que tá mudando o perfil. Isso que eu acho interessante. Tipo assim, não que a casa de 15 metros seja o ideal. Não é o ideal, mas vamos dizer, como se fosse uma tática de guerra contra um problema que a gente não consegue vencer. E tipo assim, para analisar que hoje em dia tem muita gente que mora na rua que muita gente está relatando que mudou o perfil do mendigo. O mendigo muitas vezes era um usuário Uhum. que de tanto usar droga perdeu a consciência mental, foi para a rua. Grande parte era Era esse algo perfil. perfil doença mental, entendeu? Algo assim relacionado a alguma coisa da vivência. Uhum. Hoje em dia tem famílias inteiras que não conseguem Principalmente cobrir, depois da pandemia. sim, não conseguem cobrir um aluguel na periferia, que é um aluguel de 300, 200, 300 conto, 400 e é conto. casas de um cômodo. É casa de um cômodo. Sim. Aqui na quebrada tem casa de um cômodo. Mas sabe o que acontece? Se Então, você tipo, analisar... Pode falar. então assim, não que seja o ideal, mas eu acho que se você parar para analisar em uma solução a curto prazo, Como tática de guerra como mesmo. uma tática de guerra mesmo, é, é de se pensar favorável sim ao projeto. Mas é o que você está falando exatamente, porque assim, o problema aí deveria ser um alerta ao poder público que já sabe disso. É o seguinte, a questão habitacional do país aqui não se resolve porque sempre há um processo de enxugamento de gelo. É assim que acontece. O Brasil já teve o BNH, Minha Casa Minha Vida, Casa Paulista, inúmeros programas sociais, Coab, Sim, é Singapura, verdade. CDHU, inúmeros. E não resolve. Por quê? Tempo que o brasileiro, a construção civil brasileira demora para construir uma torre, um prédio, para colocar aquelas famílias. É como se fosse ali. Você fez um prédio para 100 famílias e 200 agora eles estão precisando. Agora, quando você construiu para essas 200, mais 300 está precisando. Porque demora muito. Existem inúmeras formas de construir mais rápido. Hoje o governo do estado está experimentando steel frame, que, porra, isso aí é muito antigo. Sim. Estados Unidos já constrói assim, a Europa já constrói assim. Agora estão experimentando isso daí, eu acho que deveria ser experimentado. Entrega para o cidadão um lote, uma terra com Tira o dignidade, cara, documentação, tira o cara da tira o rua. cara da Tira o cara rua, do pau lá. oferece um endereço para ele. Uhum. Você sabia que tem gente que perde emprego porque não tem um comprovante de endereço? Sabia Sim, disso? sim. Pô, é uma solução de 4 meses e revolucionar uma comunidade. Eu tenho certeza que daqui a 20 anos, Pelo que você pesquisou, a o comunidade que estava. falta? Eu acho que não conheço a região de Campinas, Paulo, desculpa interromper, não conheço aquela região, não sei como é, mas o que eu acredito que deva ser, e eu acho que é a preocupação do professor da USP. Sim, entregou a terra, entregou o asfalto, entregou a infraestrutura, mas será que ali tem um globo de proteção social? Tem uma escola? Tem um posto de Sim, saúde? Tem uma creche? Tem como aquilo se desenvolver e não ser a repetição do que, infelizmente, foi o programa Minha Casa Minha Vida, e está sim. sendo. Agora parece que está reformulando essa concepção, mas o que aconteceu no programa Minha Casa Minha Vida? Do passado até hoje, mesmo na gestão petista e mesmo na gestão
do Bolsonaro. O programa não alterou muito o conceito dele. Construía-se inúmeros apartamentos em locais distintos e distantes, que não tinha nenhuma infraestrutura, e mandava o povo para lá, e tirava o pessoal que estava morando dentro de uma ocupação dentro da capital, onde tinha um emprego, tinha moradia, tinha transporte, aí pega esse pessoal, leva para uma ponte muito longa Uhum. e afasta eles de tudo que era a proteção social que eles tinham ali, morando na ocupação. Sim. Entendeu? Então, o centro de São Paulo pode ser habitado, o programa Minha Casa Minha Vida deve ser extremamente melhorado. Sim. Ouvido os conselhos de arquitetura e urbanismo não é ouvido para a concepção, parece que não é ouvido, porque não é isso que a gente aprende como solução de habitação. Uhum. E por mais polêmica que fosse, essa solução que eles encontraram é mais solução de habitação do que esses programas sociais, Porque que não tirou. acabam e não vão acabar. Porque às vezes, vamos supor assim, conforme os anos, a pessoa, você retirou 450 pessoas da rua. Do barraco, Do do risco barraco, de do incêndio, incêndio, de tudo. da insalubridade. Sim. Porra. Se essa pessoa crescer com um mínimo de saúde e tiver um mínimo de, assim, núcleo familiar ali, Uma comunidade se cria. ou, por exemplo, o que que é mais difícil? Levantar um cômodo no futuro ou comprar uma terra? Você sabe que o valor da terra está como? A Então, especulação imobiliária não para nunca, seja com crise ou sem crise, a terra só sobe. Compra um terreno. inclusive, né, um terreno até em terreno de invasão hoje é caro, né? Tem terreno de invasão é caro. Então, assim, de forma prática, para a gente tentar resumir, creio que tem que, assim, empoderado, concordo com o professor da USP, tem que ter uma preocupação, um estudo, um aprofundamento, mas tem que usar o pessoal da ocupação Mandela e essa situação como um case de sucesso, na minha opinião, a ser estudado, aprofundado e melhorado. E sim virar uma política. Porque se fosse uma política habitacional do prefeito de Campinas, ou do Lula, ou de quem fosse, deu a solução para aquelas famílias. Pelo menos naquele contexto Naquele dos 4 contexto meses. dos 4 meses, naquele contexto da urgência, naquele contexto da necessidade de dar algum lugar para aquele pessoal ficar. Porque às vezes, Uma terra documentada. uma casa documentada, você tem uma escritura, você tem o direito de posse, você consegue fazer dinheiro com isso, você dá dignidade ao cidadão quando você oferece a terra ao cidadão. Terra, você vê, você conversa com os nossos avós, com as pessoas mais antigas, eles podem falar assim, vende carro, vende tudo, mas nunca vende sua terra. Porque é a coisa mais digna para a família, a pessoa que quer se construir, é o que você falou. Se ela mora hoje num barraco, numa ocupação, é um barraco numa ocupação. Se ela tem a terra e constrói um barraco na terra, amanhã esse barraco vai ser o de alvenaria, e amanhã esse barraco vai ter um banheirinho, e amanhã vai ser 2 cômodos, e daqui a pouco vai estar rebocado, e daqui a pouco tem um portão, e daqui a pouco aquilo virou uma comunidade totalmente adaptada, totalmente dentro do contexto social, Minimamente digna. minimamente digno. Óbvio que falta um monte de coisa. Mas você acredita que Mas por exemplo, entendendo que aquilo é um embrião, sim. eu acho que foi funcional. Você diria que, por exemplo, citando em políticas públicas, por exemplo, Itaquá, que é a cidade que a gente vive, que tem muito terreno ocioso. Eu não digo assim, né? Eu não sei quais terrenos têm proteção ambiental, qual não tem, mas tem muitos terrenos ociosos. Eu acredito que, por exemplo, uma política dessa ia pegar pessoas, inclusive pessoas que vão lá no bar, pessoas lá no bar que eu trabalho, né? Ou pessoas que eu conhecia assim, que estavam em situação de rua, que era por não ter nem os 200 ou 300 para pagar aquele um cômodo na quebrada. Aí o cara tava na rua, ou ele tá na favela, tá ligado? Lá no barraco de pau. A partir do momento que ele não precisa disso para pelo menos. Ele tem a cabeça para pensar em alguma coisa que não seja. E você sabe dizer se é financiado ou É financiado, como qualquer coisa do programa habitacional, Sim. só que com umas taxas de juros super extremamente baixas e prazos de pagamento totalmente estendidos, realmente para dar uma condição Sim. de ser pago. Até o próprio Minha Casa Minha Vida é assim. Você acredita que. Sabe o que eu acho, Paulo? Você está falando da questão
habitacional de Itaquá. Em meados de 2008 foi feito um levantamento que era mais ou menos 5.000 unidades habitacionais que precisavam em Itaquá, em 2008. De lá para cá deve ter aumentado, hoje eu não sei qual é esse número, mas eu estimo que já deve estar na casa de 8.000 a 10.000 números de unidades para atender a demanda de Itaquaquecetuba. Sim. O governo do estado e as prefeituras, tem uma aqui em Itaquá, só um case para você ver. Você falou de políticas públicas, tem um case aqui em Itaquá. Tem um lugar chamado Fazenda Albor ou Fazenda Algor, não lembro muito bem o nome da fazenda. Ela compõe um pedaço dessa fazenda Guarulhos, outro pedaço dela Arujá e outro pedaço dela Itaquá. O governo do estado quer fazer um empreendimento habitacional lá. Já está em discussão esse empreendimento há mais de 15 anos. E esse empreendimento solucionaria a questão habitacional de Itaquá e de Arujá. Há 15 anos de discussão. Em 40 dias eles solucionaram. Sim. Você entende que a política pública que está sendo criticada aqui solucionou. E se tivéssemos feito o empreendimento há 15 anos atrás ou há 10 anos atrás, talvez hoje o pessoal já estava desenvolvido. Pelo amor de Deus. Sim. Mas só que lá aqui no caso de Itaquá são apartamentos, porque existem soluções certas para situações certas. Aí foi uma situação que funcionou. Não daria para pensar em construir apartamento para esse pessoal que não daria tempo. Sim. Então é uma solução. No caso de Itaquá, são unidades habitacionais em alta demanda. Apartamento, tem espaço, tem projeto, tem dinheiro, tem tudo. Só tinha, não sei como é que está hoje a situação política desse projeto, mas interesse público e político. Sim. Políticas habitacionais. Que demandem o que o professor da USP pediu, atenção e não sei o quê. Só 15 anos de discussão, a cidade evolui, porque, como você falou, é um organismo vivo, ela aumenta, e como aumenta a riqueza, aumenta a pobreza. Eu parabenizo aí o que a Justiça, a Ocupação Mandela fez, a prefeitura, os agentes públicos, porque eu vejo que funcionou para essa comunidade. Coisa que não funcionou para muita gente que foi parar na rua depois de desapropriação. Com ressalvas que o Pode projeto melhorar, tem que ser assistido. Tem que ser assistido, tem que ser melhorado. É um caso muito interessante para as universidades de arquitetura e urbanismo e de ciências sociais discutir, pesquisar, estudar, acompanhar. Agora eles estão chegando agora no empreendimento. Agora tem que ter um fundo, uma assistência social que realmente faça uma leitura daquilo durante os próximos 10, 15 anos. Dá jeito de a molecada pegar ônibus para a escola, a veiarada pegar ônibus para assistir lá, não é só o pessoal lá e adeus, obrigado. Sim. Agora cuidar do pessoal. Sim. É mais ou menos isso. E de repente até, não sei se é o plano, né, do governo, de repente até ampliar aos poucos as casas conforme a necessidade, por exemplo. Talvez o orçamento da cidade também sim, tem que ser ou considerado. então, por exemplo, uma casa de deficiente, aquela casa merece uma atenção maior e vai, tipo... Mas realmente eu acredito que, claro, 15 metros é uma casa pequena, mas é melhor do que você estar na rua e você ter um endereço de dignidade, e eu acho que é isso. Ninguém aqui está parabenizando a metragem da casa, dizendo que essa é a solução. Parabenizando a agilidade e a solução prática que deu. Um embrião que pode se transformar, um terreno que pode crescer, e talvez sim, agora a prefeitura pode vir talvez pensar num projeto de acompanhamento e até ampliação dessas casas, né? Subsidiado. O governo federal, já que criticou, pode também tentar ajudar essa situação com algum tipo de programa, mas é algo a ser assistido e parabenizado até o momento. Eu não tenho críticas a fazer. É isso aí. Além de todas que nós fizemos. Galera, fica aí então. Você que ficou até o final, se inscreve no canal. Tamo junto. Estamos começando. Espero que vocês tenham gostado. Né? É nóis. E um abraço pro pessoal da Ocupação Mandela. Eu acho que vocês estão de parabéns. E se fosse oportuno, eu gostaria de eu e o Paulo, a nossa cunhada aqui, né? Nossa cunhada não, minha cunhada e esposa do Paulo, a Letícia também com a gente, tá aqui no make-off. Tá bom? Um abraço para vocês da Ocupação Mandela. Obrigado, gente. Valeu, Paulo. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.